paz do Senhor, igreja. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui para louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Estar mais uma vez aqui reunidos no nome do Senhor para aprender da sua poderosa palavra. Vamos estar orando para estar iniciando este culto. Amém? Pai querido e santo, neste momento, Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de te servir, pela oportunidade que temos, Pai amado, de estar, Pai, contigo, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Jesus. Muito obrigada, Senhor amado, pela tua poderosa presença que tem estado conosco todos os dias, Pai amado. Mesmo diante de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, a tua presença, ela é real. A tua presença, Pai querido e santo, é tudo que nós precisamos, Jesus. Pai amado, o Senhor é o suficiente em nossas vidas, Pai. Sem ti, Pai amado, nada seria possível, Senhor amado. Mas contigo nós somos mais do que vencedores, Pai amado, porque o ar que nós respiramos, Pai querido, vem de ti, Pai. Vem de ti, Senhor amado. Nós somos, Pai amado, servos do Senhor, Pai querido e santo. Nós te adoramos, Pai amado, e te bendizemos, Pai querido e santo, por tudo que tu és, Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos te oferecer a nossa adoração a ti, Jesus. Nós não temos nada, Pai, mas tudo que nós temos, nós te entregamos neste momento, Senhor. Pai querido e santo, que nós possamos nos desprender de todas as coisas deste mundo e que possamos estar com os nossos olhos fitos em ti, Senhor. Que nós possamos estar, Senhor amado, sendo direcionados por ti todos os dias, Pai amado. Neste momento eu te peço, Senhor, fica conosco, Senhor Jesus. Nos capacita, Pai amado, para essa luta, Pai querido e santo, a qual nós estamos enfrentando. Que o Senhor venha nos dar direcionamento, sabedoria, Pai querido e santo, para cumprir os teus propósitos, Pai. O teu querer e a tua vontade, Pai querido e santo. Neste momento nós te pedimos, Senhor, venha com a tua presença sobre as nossas vidas neste lugar, Senhor Jesus. Pai amado, venha com a tua presença neste lugar, Senhor Jesus. Venha, Senhor amado, nós te louvamos, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai querido e santo. Que o Senhor venha abrir, Pai querido e santo, as janelas dos céus neste lugar. Que nós possamos ser tomados, Pai amado, por uma atmosfera dos céus neste lugar. Pai amado, que a tua presença venha atingir, Senhor, as pessoas que estão, Pai amado, nos assistindo neste momento. Que o Senhor venha abraçá-los, Pai amado, com o teu fogo, com o teu amor, Senhor Jesus. Quem sabe, Pai querido e santo, essa pessoa que está nos assistindo tem sentido, Pai amado, que está frio, Pai amado, mas que a tua presença venha aquecê-los neste momento, Pai querido e santo. Eu te peço, Senhor, venha com a tua presença sobre as nossas vidas neste lugar, Senhor querido. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos abraçar, que nós possamos, Pai amado, ser preenchidos por ti, porque só o Senhor nos completa, só em ti nós somos completos, Pai querido e santo. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha estar conosco mais uma vez, Pai querido, em nome de Jesus. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória do Senhor, que nos há de ser revelada naquele dia. Aleluia. Que nós possamos entregar os nossos corações, nos desprender de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de toda distração. Que nós possamos oferecer o nosso culto racional ao Senhor neste momento. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Que nós possamos não rasgar as nossas vestes, mas os nossos corações diante da presença de Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia.
seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nós queremos, Senhor. Aleluia. Tu és santo, exaltado para sempre, Pai. Na porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Na estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é o Senhor. É o Senhor. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é o Senhor. É o Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com
sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é o Senhor. É o Senhor. Meus irmãos, boa noite, graça e paz seja com todos nós, nessa oportunidade que temos de servir ao Senhor nessa terça-feira, feriado, 21 de abril, agradecemos ao Senhor porque Ele é bom o tempo todo, sua bondade não está atrelada pelo que Ele simplesmente faz, glorificamos ao Senhor pelo que Ele é, e Ele é bom. Ele é justo, Ele é perfeito. Peço a você que não desligue, que não saia aí dessa transmissão. Cantamos alguns louvores, daqui a pouco o Ministério de Louvor vai voltar para adorar ao Senhor com a gente, com mais canções. Mas nós vamos meditar um pouquinho agora na palavra de Deus. Vamos meditar um pouco agora na palavra de Deus. Eu quero pedir a você, pegue papel e caneta. Faça isso, é importante. Quero incentivar sempre os cristãos a andar com papel e caneta. Isso vai nos dar a oportunidade de anotar tudo aquilo que o Senhor trazer ao nosso coração como relevante. Junte a família, os adolescentes, as crianças, vamos conversar a respeito da Bíblia. Fez isso? Pegou papel e caneta? O texto que nós vamos estudar hoje está no livro do Êxodo. Êxodo, vamos seguir do capítulo 35. Êxodo do capítulo 35 a seguir. É importante a gente fazer um adendo aqui, que dentro desse livro, nós estamos estudando a passagem desde o capítulo 1, onde o povo de Israel, os hebreus, clamavam ao Senhor, estando ali no Egito. O Senhor separa para si um líder que vai tirar esse povo do Egito, o nome dele é Moisés, e nós compreendemos, nós sabemos disso. E o Senhor envia ele para o deserto, para um tempo de preparação. Ele volta do deserto, fala com o faraó endurece o coração, o Senhor envia 10 pragas, eles são libertados, atravessa o Mar Vermelho, e agora entra no deserto para uma caminhada de peregrinação. E nesse percurso, Deus revela para eles qual é a sua vontade. E nós estamos estudando isso, que a vontade de Deus em relação ao povo de Israel no Egito é estar presente com eles nessa caminhada. E a gente pode fazer um paralelo que a vontade de Deus é caminhar com a gente aqui, enquanto estamos servindo e visualizando a eternidade em Cristo. E é interessante que quando nós caminhamos aqui em Êxodo, Deus dá algumas diretrizes, Deus envia ao povo algumas diretrizes, algumas leis, para que eles pudessem melhor servir ao Senhor. E quando chega no capítulo 25 desse livro, do livro do Êxodo, nós vemos o povo de Israel, do capítulo 25 ao capítulo 31, nós vemos Deus, melhor dizendo, dando instruções a Moisés de como deveria ser o tabernáculo, que será agora o lugar que representará a presença de Deus, a casa onde Deus descerá e será adorado pelos homens, e será adorado por Israel, e receberá os sacrifícios do povo. Lá no tabernáculo. Então, quando você lê o capítulo 25 ao capítulo 31, você vai ver todas as ordenanças de Deus para que o tabernáculo seja construído. E olha, vamos perceber nesses capítulos, nos versículos desses capítulos, que Deus é extremamente detalhista, com medidas, com o formato, com tudo. Deus é extremamente detalhista. Abro parênteses aqui para dizer que Êxodo, do 25 ao 31, vai ser uma retratação do tabernáculo, referenciando o jardim. Muitas coisas que nós vemos aqui, nas diretrizes de Deus para o tabernáculo, reflete o jardim do Éden. E a construção desse tabernáculo vai ser reflexo da criação desse jardim. É uma história de recriação. Vamos discorrer um pouquinho? Se você caminhar do capítulo 1 do Êxodo, você vai ver que o povo aumentava.
Havia uma fertilidade no povo e eles cresciam rapidamente. Nós vamos ver que vem as 10 pragas, por meio das 10 pragas eles são libertos, o mar se abre ao meio e eles passam para o outro lado. E quando chega no capítulo 31 de Êxodo, nós vamos ver a ação de Deus em 2 aspectos para que o povo venha perceber a sua presença no meio deles. Primeira coisa que eu quero citar aqui, dentro do capítulo 31, é a presença do Espírito. Nós nos lembramos em Gênesis, quando lemos Gênesis capítulo 1 e versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E nós entendemos que o Espírito de Deus é o sopro de Deus que dá vida ao corpo, que dá vida à argila que Deus pegara para formar o homem, como está em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Nós entendemos que pela palavra do Senhor, os céus foram formados e o exército de estrela pelo sopro da sua boca, como está em Salmos 33 e 6. Deus, através do seu Espírito, cuida de todas as coisas o tempo inteiro. Vamos ver Salmo 104? Se você puder, folheie a sua Bíblia, Salmo 107 e versículo 4, para a gente desfrutar dessa grandeza. Deus, todos os dias, prover o necessário para as suas criaturas. Vamos ver? Salmo 104, versículo 27 ao versículo 30, ou melhor, versos. Verso 27 ao 30. Todos esperam de ti, que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes dá a eles, tu lhes dá e eles o recolhem. Abrem as tuas mãos e eles se fartam de bens. Esconde o rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Nós vemos a dependência de todos os seres. Nós vemos a tua presença, a presença de Deus, a vivificar toda a criação. Se a construção do tabernáculo, como lugar para Deus habitar no meio do povo, tem reflexo da criação da terra, como lugar para Deus habitar no meio do seu povo, é esperável, queridos, que encontremos o Espírito de Deus vivificando o processo criativo. Se você puder voltar a Êxodo 31, veja lá como é que começa o formato dessa construção do tabernáculo. Êxodo 31, do versículo 1 ao versículo 3, você vai entender isso. Ele disse o Senhor a Moisés: escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do quê? Com o Espírito de Deus. E o que o Senhor deu a ele? Sabedoria, entendimento, conhecimento e habilidade de toda espécie. Percebe que assim como no Éden, o Espírito estava lá e contribuiu para a criação de todas as coisas. Quando nós voltamos agora à construção do tabernáculo, Deus está provendo através do Espírito a ação criativa da sua casa, do lugar aonde Ele vai descer para se relacionar com o povo, que é o tabernáculo. O Espírito capacita Bezaleel e dá aptidão para ele trabalhar com pedra, metal, madeira e todo tipo de obra artesanal. Ei, nós estamos falando de um homem que havia saído da onde? Do Egito. E que ele era escravo. Percebe como Deus, quando Ele tem uma obra criativa, nada impede a criação de Deus? Saíram do Egito, da condição de escravo, e agora como livres, Deus escolhe um dentre eles para dar essa capacidade de fazer todo tipo de obra artesanal com metal, pedra e madeira. Encontramos a mesma fase, a mesma ênfase, melhor dizendo, quando Bezaleel e Oliabe são comissionados por Moisés. Vamos ver? Êxodo 35, do versículo 30 ao versículo 31. Vamos lá? Êxodo 35, 30 e 31. Depois dessas coisas, Moisés disse aos israelitas: o Senhor Deus designou Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá,
e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em todo o ofício. Quem foi o autor? O Espírito de Deus. Mas é interessante que não fica só em Bezaleel. Vamos continuar. No versículo 34 e 35 do mesmo capítulo. Também deu a ele e a Aholiabe, os nomes são tão complexos. Aholiabe e todo filho de Aisimaque, da tribo de Dan, capacidade para ensinar os outros, além do Espírito capacitar. Bezaleel também agora é capacitado a Aholiabe para fazer todo tipo de obras artesanais com metal, pedra, ouro, metal, pedra, madeira. E olha o 35, encheu-os de sabedoria para realizarem todo o ofício de gravador, perceba, gravador, desenhista, de bordador em tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino de tecelão. Enfim, para criar e realizar toda a obra artística. Portanto, Bezaleel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento para exercer todo o ofício para o serviço do santuário, farão tudo conforme o Senhor ordenou. Percebe a ação de Deus? Recriando a humanidade agora através dos israelitas, recriando o seu povo através dos israelitas, há uma ação evidente, há uma ação vivificante do Espírito para que as coisas caminhem conforme Deus e não conforme os homens. Abrimos um parênteses aqui para dizer que o mesmo que aconteceu no passado, a mesma forma de Deus atuar com os homens para as coisas dele, atuam hoje também. Porque esse Espírito de Deus que nós estamos lendo aqui, já não é dado mais como porção. Esse Espírito agora é derramado em todos os corações. O tabernáculo e a sua mobília são feitas por seres humanos. Vamos voltar no 35, versículo 32 e 33. Capítulo 35 do Êxodo, versículo 32 e 33. Para criar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lavar pedras de engastes, e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda obra de arte. Deus deu aos homens capacidade para isso. Mas esses seres humanos são capacitados e preparados pura e simplesmente pela obra vivificadora do Espírito, e o seu trabalho é custeado por um povo livre, por um povo liberto, que contribuiu voluntariamente para que essas possibilidades fossem acessíveis. Vamos ver? Êxodo 36 e 3. Eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário, e o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs. Percebe que o coração do povo estava voltado ao projeto de Deus, à vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Vamos recapitular? A vontade de Deus era habitar no meio do povo. A vontade de Deus era estar com o povo de Israel. E por que Deus não podia? Porque o pecado fez agora uma cisão entre Deus e os homens. Mas a vontade de Deus era habitar entre o povo. Primeira coisa que nós citamos aqui para a gente entender a recriação de Deus no Êxodo foi o Espírito. A segunda coisa que nós vamos ver aqui na recriação de Deus, através do povo de Israel, através dos hebreus, é o sábado. Calma aí. Talvez você esteja preocupado com o sábado, porque o sábado é motivo de discussão teológica. Mas vamos ver um pouco. Deus disse, quantas vezes Deus falou com Moisés? Se nós contarmos, Deus falou com Moisés em Êxodo 25 e 1, 30, versículo 11, versículo 17, versículo 22, versículo 34, capítulo 31, versículo 1 e versículo 12. Quantas vezes Deus falou com Adão? Ou melhor, quantas vezes Deus falou com Moisés? 7 vezes. É interessante que se nós fizermos um paralelo com a criação, nós vamos encontrar Deus falando também 7 vezes em Gênesis. Gênesis capítulo 1 e versículo 3, Deus disse. Versículo 6, Deus disse.
versículos 9, 14, 20, 24 e 27, você vai encontrar a mesma expressão: Deus disse. O Senhor traz essa mesma associação para mostrar que através de Adão entrou o pecado, mas há um plano de salvação de Deus através de um povo escolhido, e Deus começa essa escolha em Abraão e vai transcendendo pelas 12 tribos, e agora está em Moisés, depois de um tempo de escravidão. A história vai dando sequência para Deus mostrar na história a sua ação salvífica, o seu plano de salvação para com todos os homens. É interessante que quando nós entendemos os relatos de Deus para com Moisés em relação a tudo que ele deveria fazer, nós vamos encontrar Deus dando a Moisés um relato muito similar a Gênesis 2, do 1 ao 3. Volte sua Bíblia em Gênesis. E olha, eu queria aqui fomentar com todos que nós estamos num culto de construção do conhecimento. É diferente do culto de domingo, que a gente prega com mais desenvoltura, sem tantas citações, mas muito mais conversando e olhando para vocês. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3, do 1 ao 3. O que é que Deus disse para Adão? Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Isso é Gênesis 2, do versículo 1 ao versículo 3. Agora vá comigo para Êxodo. Êxodo capítulo de número 31, você vai ver qual é a ordenança agora, nessa recriação de Deus. Êxodo 31, versículo 12 ao versículo 18. Olha Deus falando com Moisés, para que Moisés transmita ao povo. O Senhor disse mais a Moisés: falarás aos israelitas, certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, através de vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Porquanto guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar, certamente será morto. Qualquer que fizer algum trabalho nesse dia, será extirpado do meio do seu povo. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia do sábado, certamente será morto. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o através de suas gerações, como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque o Senhor, olha só, olha a citação de Gênesis. Porque o Senhor fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou de todo alento. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escrita pelos dedos de Deus. O que nós encontramos aqui? Êxodo 31, do 12 ao 18. Deus trazendo a nosso coração o que Ele fez em Gênesis, guardar o sábado como santo. E o sábado representa o quê? A aliança. Que aliança é essa? Aliança de descanso. Vou te dizer que Deus não está preso ao contexto de leis, porque Deus, Ele é eterno. Deus não se cansa. Jesus, quando vai falar para os discípulos a respeito do Pai, ele diz assim: o meu Pai trabalha até agora. Então Deus continua trabalhando. Mas por que aqui para os israelitas há um contexto de imposição de lei sabática? Para que eles entendessem que agora eles não eram mais escravos, eles eram livres, e eles precisavam celebrar ao Senhor em conformidade com Gênesis. Assim como Deus celebrou a criação, nele sendo uma recriação de Deus, eles também precisavam celebrar os sábados. Então nós vemos o Espírito nos reflexos do que nós encontramos aqui, e nós encontramos o sábado como um sinal de aliança. Deus associa o sábado especificamente à criação. Ele diz que será o quê? No versículo 17, será um sinal entre Deus e os israelitas para sempre, porque Deus fez todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansou e tomou alento. Israel deve guardar o sábado, pois é santo para eles.
O sábado é um dia separado para o povo de Israel. Essa dedicação, esse dia, é um dia dedicado a Deus e deve ser separado para Deus. Por quê? Porque nesse dia o povo vai se lembrar de que todas as coisas foram feitas por Deus. E olha, eu vou acrescentar aqui que além de todas as coisas serem feitas por Deus, ao término de todas as coisas, qual era a frase que Deus usava? E viu Deus que era bom. E quando fez o homem, qual foi a frase que Deus usou? E Deus viu que tudo ficara muito bom. Então os israelitas precisavam pensar, o sábado é um dia que leva o povo até a essa referência, que Deus criou todas as coisas. O tabernáculo que eles estão construindo agora, que eles estão recebendo as medidas, no capítulo 31 do capítulo 25 ao capítulo 31, refere à criação do tabernáculo. Deus vai fazer um lugar santo para ele morar. E o sábado? O tempo é santo. É isso que Deus está trazendo para eles. Ambos são separados para que Deus possa se encontrar com o seu povo. Deus quer se encontrar com o povo no tabernáculo e Deus quer se encontrar com o povo na celebração de que Ele fez todas as coisas e no sábado ou no sétimo dia Ele descansa. De acordo com o que nós estamos encontrando em Êxodo, o sábado é um dia que sinaliza a aliança que Deus fez com o povo de Israel por intermédio de Moisés. Por quê, irmãos? Porque antes de Moisés, o sábado não tinha sido ainda santificado, lembram-se? Foi em Moisés que as leis são instauradas para o povo de Israel. Nós vamos encontrar, e é bom a gente falar sobre isso para ninguém voltar às práticas judaicas. É bom a gente fomentar isso, porque senão, a partir de agora, são 43 pessoas assistindo e mais um coro aqui. As pessoas vão dizer, então vamos construir um tabernáculo e vamos descansar no sábado. Espera aí, irmãos, tanto o tabernáculo quanto o sábado são substituídos por alguém muito importante. Por quem? Por Jesus. O tabernáculo e o sábado agora são substituídos por Jesus. Por quê? Porque se a gente ler a carta aos Hebreus que foi pregada aqui no domingo, no capítulo 4 de Hebreus, Cristo representa o quê? Descanso. Ele é o nosso descanso. Então nós não precisamos mais referenciar nem o sábado e nem construir um tabernáculo para ser a adoração de Deus. Que isso fique claro para nós. Porque nele nós já encontramos esse descanso. E aí, irmãos, vai entrar em tantas discussões teológicas que não convém a nós aqui nesse momento nos ater a essa questão. Nós só entendemos o seguinte, Paulo escrevendo a Roma diz que em Cristo se cumpre a lei de Deus e ponto. Ele é a lei. E nós estando nele, nós também cumprimos a lei de Deus. Mas vamos continuar com o entendimento hoje. É interessante que além do sábado, e Deus diz assim, que no versículo 13 que nós lemos, que não era um sábado, era guardar os meus sábados, porque era plural. E isso tem em mira o que vai acontecer pela frente. Além do sábado, Deus mandou eles fazerem o quê? Guardar a terra, dar um descanso à terra no 7º ano, depois da produção. E Deus instituiu também para eles o jubileu. O que é o jubileu? São 49 anos. Depois de 49 anos, eles tinham que fazer uma celebração, e uma celebração de restauração. Deixa eu te dizer, no ano do jubileu, no 50º ano, eles faziam o quê? Perdoavam as dívidas, restituíam as terras que foram roubadas ou compradas, dava liberdade aos escravos. Tudo está referenciando um futuro, vocês conseguem entender? O mesmo que está acontecendo através do Êxodo, Deus está mostrando a sombra das coisas futuras que se concretizam em Cristo. Cristo veio para fazer o quê? Para restaurar o homem, a imagem e semelhança de Deus. Cristo veio para fazer o quê com o homem? Tornar ele agora amigo de Deus, num relacionamento profundo com Deus, num relacionamento perpétuo, porque através de Cristo a nossa aliança não será mais rompida com Deus. Olha que coisa gloriosa, eu não sei como fica o teu coração, mas ao caminhar nesse entendimento, meu coração explode de alegria. Por quê? Porque em Cristo agora, a nossa amizade com Deus foi reconstituída. Aleluia, aleluia. Parece complexo, mas nós vamos chegar lá. Se você quiser saber mais do ano do jubileu, leia Levítico 25 ou Jeremias 34, do 8 ao 14. O sábado é um sinal de aliança
na aliança com Israel, porque Israel é o modelo da nova criação que Deus está estabelecendo. Por meio do povo da qual Deus desfará a obra de Adão. O que Adão fez? Adão pecou. Os israelitas são a nova humanidade, com um novo sábado que cria um novo lar onde podem se encontrar com Deus, porque Deus fala a respeito. O reaparecimento do grande eu sou, no meio das instruções sobre o sábado, indica que o sábado é uma missão. Que missão é essa? Deus nos concederá descanso. Terminado esse entendimento de que na recriação, tanto do tabernáculo, através do povo de Israel, Deus envia o Espírito e Deus dá uma aliança de descanso através do sábado, nós vamos continuar agora entendendo. Para que serve todos esses reflexos de criação no Êxodo? Pergunto a vocês, para que serve tudo isso que nós falamos até agora? Sei lá, pastor, é uma história. Não faço ideia para que serve tudo isso, porque às vezes a gente não gosta muito de ir para o Antigo Testamento. Há uma complexidade de entender o Antigo Testamento se nós não debruçarmos para estudar o Antigo Testamento. E eu vou dizer para nós aqui, irmãos, como Deus tem sido bondoso com a gente em nos revelar Êxodo, como Ele tem feito nesses dias. Como Deus tem sido bondoso conosco para dizer que através desse sacrifício nós tornamos agora a ter identidade. Como Deus é bom com a gente porque Ele faz de nós o seu povo. Ele mostra que tudo no Êxodo está atrelado a Cristo, que é o perfeito, o único mediador entre os homens e Deus. Para que servem então todos esses reflexos? A resposta é que a construção do tabernáculo aponta para o futuro, para uma nova criação. Aquilo que Deus fez na criação é repetido de modo simbólico no tabernáculo, como sinal de que Deus recriará o mundo como um lugar que Ele habita com o seu povo. Deus quer morar com o seu povo. E aí eu vou resgatar com vocês o que disse agora há pouco. Por que Deus não podia morar com o povo? Por causa do pecado. O pecado não permitia. O que Deus disse para eles? Se eu caminhar com vocês e vocês errarem, o que vai acontecer? Eu posso destruí-lo. E Deus ia destruí-lo por maldade? Não. Deus ia destruí-lo porque em Deus há justiça e santidade. A santidade de Deus não se consciencia com o pecado. É por isso que Ele faz um chamamento para nós, irmãos. E é bom que nós deixamos isso registrado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entende como é? Pedro escreve uma carta e na carta ele diz assim: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Nós temos que caminhar pela santificação. E aonde nós encontramos a santificação? Quando nós vamos para João, no capítulo 16, se não me foge a memória, nós vamos encontrar o próprio Cristo dizendo para o Pai: Pai, santifica-os na verdade. E o que é o processo da santificação? A palavra de Deus. A tua palavra é a verdade que santifica. Nós precisamos, irmãos, entender e viver nessa verdade. O tabernáculo é o projeto, é a promessa da nova criação. E olha, a gente já passou aqui pela aula do tabernáculo e não nos convém falar um pouco mais sobre o tabernáculo na sua construção, porque já tivemos essa aula aqui e entendemos que todas as medidas foram dadas por Deus. Se você quiser saber mais sobre o tabernáculo, eu insisto com você. Volte a Êxodo capítulo 25 ao capítulo 31 e você vai encontrar todas as medidas e todas as ordenanças que Deus dera a Moisés para transmitir ao povo, ou melhor, a Bezaleel e a Oliabe e aos homens que receberam sabedoria para construir o tabernáculo. Esse projeto arquitetônico, ele vai ser o meio de salvação do povo. Por quê? Porque era no tabernáculo que o povo levava o sacrifício e era ali que os seus pecados eram aplacados. Deus cobria os seus pecados. Então já retrata um meio de salvação de Deus para com o seu povo. Somos redimidos da escravidão e da morte por meio do sangue do sacrifício. Se no tabernáculo era o lugar onde eles apresentavam os seus sacrifícios para os pecados serem cobertos, em Cristo os nossos pecados, por intermédio do seu sangue, são apagados. Os nossos pecados são perdoados. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar de esquecimento os nossos pecados. Então o livro do Êxodo traz um projeto do conteúdo de salvação de Deus para com os homens.
Não é por acaso que o tabernáculo se parece com a nova criação. Ele é intencionalmente projetado por Deus e se parece com a nova criação. Se parece com a imagem de Deus. O tabernáculo é uma maquete do arquiteto, uma representação visual da promessa que Deus habitará no meio do seu povo. Tabernáculo é construído exatamente conforme Deus ordenou. Vamos ver capítulo 31 e versículo 11. É isso? A última parte do versículo 11 está escrito assim: farão, como que é? Conforme tudo o que eu ordenei. Deus dera uma missão ao povo: fazer agora a casa onde representa a sua morada. A descrição da construção dos capítulos 25 ao 31 vão se dar no estudo de hoje, que é o capítulo 35 ao capítulo 40, e nós estamos no final do estudo do livro do Êxodo. Nós vamos ver que boa parte das descrições que estão ali nos capítulos 25 ao 31 vão agora ser reproduzidas como já uma apresentação das obras elaboradas, das obras confeccionadas para o tabernáculo. Os materiais são agora todos juntados, os construtores são nomeados, o tabernáculo é construído e em seguida é equipado com toda a mobília e utensílios e as vestes sacerdotais. As instruções, elas se repetem num nível cheio de detalhes, e dessa vez com uma descrição daquilo que foi construído. Então, quando a gente lê aqui, capítulo 35 ao capítulo 40, o que nós vamos encontrar? A apresentação de tudo que foi feito conforme as ordens de Deus. O que Deus mandou se fazer, foi feito. Vamos ver um exemplo? Abra sua Bíblia comigo. Êxodo 25, do versículo 10 ao versículo 20. Faça isso comigo. É interessante que a construção precisa corresponder exatamente às instruções. Porque Deus disse para Moisés em várias passagens. Enquanto isso, abra sua Bíblia, Êxodo 25, do 10 ao 20. Deus disse a Moisés várias vezes: conforme eu te ordenei, conforme foi ordenado. E aí a gente vai ver Êxodo 25, do 10 ao 20. Vamos ler? Faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e as prenda em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de acácia e revista-as de ouro. Coloque-as nas argolas laterais da arca para que se possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da lei da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de exposição de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura. E faça 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e um na segunda, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo elas a tampa, e ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Essa foi a ordem de Deus em Êxodo 25, do 10 ao 20. Agora vamos ver Êxodo 37, versículo 1 ao versículo 9. Esperar você abrir. Só vamos fazer esse paralelo. Tem aqui pelo menos 7 citações de como Deus instruiu e como eles fizeram. Mas eu queria trazer apenas uma para a gente entender que quando há uma ordenança de Deus e há temor no coração dos homens, os homens praticam exatamente o que é a ordenança de Deus. Êxodo 37, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Bezaleel fez a arca com madeira de acácia. Então já está aí que Bezaleel fez. Com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro.
Depois fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro, e colocou as varas nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Percebe? Deus ordenou. O que eles fizeram? Construíram. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Deus tem nos ordenado tantas coisas nos evangelhos. Será que a gente está com o mesmo temor de Bezaleel, Aholiabe e os homens cheios do Espírito para cumprir as ordenanças de Deus? Quem dera na nossa geração nós estivéssemos com o mesmo temor, não para construir a arca, não para construir o tabernáculo, mas para trazer o reino dos céus aos homens. Não mais para cumprir as ordenanças de fazer todos os utensílios do tabernáculo, mas agora para ser morada de Deus e exalar o perfume de Cristo, para decidir com a mente do Espírito que nós já temos, e não mais com a capacidade humana, obstinada e decaída. Percebe como nós precisamos voltar ao passado para enxergar o que Deus quer que nós fazemos no presente? Deus requer de nós o mesmo temor e a mesma obediência. É interessante que assim que toda a obra foi concluída do tabernáculo, a tenda do encontro, como está no versículo 32, vamos ver? Versículo 32. Só não anotei qual é o capítulo, mas é o versículo 32, tá? É capítulo 39. Olha lá, capítulo 39, versículo 32, olha o que está. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da revelação. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles fizeram o quê? Tudo, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Agora, depois de tudo isso, tudo é apresentado para Moisés para inspeção. Eu achei lindo, Marcos, quando eu estudei essa passagem, porque eles receberam as instruções, Dayana, receberam as capacitações para fazer. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos? Hoje eu fiz uma aula de qual é o seu propósito. Eu fiz questão de fazer essa aula porque tanta coisa que estão falando por aí, né? Eu fui assistir essa aula. E ela é fantástica porque essa aula está em foco 3 coisas. O que te dá prazer, no que você é bom e qual é o seu incômodo. É interessante que para você descobrir o seu propósito, você tem que levar em consideração essas 3 coisas: prazer, habilidade e incômodo. Deus já nos mandou, Deus já nos enviou com uma propensão em ser bom em alguma coisa. Por isso, se você está me assistindo aí e está dizendo assim, eu não sou bom em nada, mentira, isso é uma mentira do diabo. Você tem qualidades e Deus já colocou em você habilidades para você mudar o mundo onde você está. Sempre nós vamos ser movidos por um incômodo. Qual é o seu incômodo? O incômodo de Deus aqui nesse propósito era o pecado. Então, para agora aplacar a sua ira para com os homens, ele faz o quê? Ele coloca em Bezaleel e Aholiabe, os homens que ele escolhera, todas as habilidades e a propensão da satisfação através dessas habilidades para resolver o problema do incômodo. Por isso, se você está incomodado com alguma coisa que te cerca, ouça bem isso, não é profético, mas vai trazer uma capacidade intelectual, porque a verdade nos liberta. Se você está incomodado com alguma coisa que está na onde você está vivendo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus já te deu satisfação e Deus já te deu habilidade para você mover o incômodo que te está movimentando o teu coração. Seja em qualquer área da sua vida, Deus já te habilitou para você poder ser um agente de transformação. Pense nisso. Quando eu olho aqui para o tabernáculo, eu estou vendo exatamente isso. O incômodo de Deus, mas Ele agora escolhe homens para derramar sobre eles o quê? Prazer e habilidades. E assim eles vão resolver o problema do incômodo, porque
O tabernáculo era a casa onde Deus se reunia com eles. Percebe como Deus faz? Depois de tudo isso, eles se apresentam a Moisés. Vamos ver? Versículo 33 ao versículo 41. Olha aí na sua Bíblia. Depois disso levaram a Moisés o tabernáculo, a tenda de todos os seus utensílios, os ganchos, as tábuas, os travessões, as colunas e suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e a cobertura de peles de animais marinhos, o véu de proteção, a arca do testemunho com as suas varas e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães consagrados, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, todas em ordens, com todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. E também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, suas colunas, as suas bases, a cortina para a entrada do átrio, suas cordas e suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da revelação, as vestes litúrgicas para o uso no ministério, no lugar santo, e as vestes sagradas para o sacerdote Arão, e as vestes para os seus filhos, para servirem como sacerdotes. Eles trouxeram tudo perante Moisés. Para quê? Para que houvesse uma inspeção. Você consegue perceber, Ezequiel, que nesse contexto, o que nós estamos vendo aqui através da construção do tabernáculo é o que nós viveremos no futuro diante do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor nos dá o tempo e a vida e o propósito, porque há um plano de Deus para nós. Mas quando nós vivemos do jeito que nós quisermos, nós precisamos lembrar do que o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes. Nós prestaremos conta de todo o tempo em que nós vivemos. Nós vamos passar diante de Deus para uma inspeção. E eu fico pensando que às vezes a gente não está nem aí para isso. O que eu não fiz hoje, que deveria ter feito, pode ser feito amanhã, e o amanhã nunca chega, e a gente acaba não vivendo o propósito de Deus aqui, e lança para Deus. Deus não me deu oportunidade. Irmãos, está na hora da gente ter consciência, que assim como Ele capacitou esses homens para construir um tabernáculo, Ele tem nos capacitado para viver no poder do Seu Espírito, enquanto caminhamos aqui. Nós não podemos refutar essa verdade. É importante a gente saber disso para que a gente não perca um dia sequer, porque tudo que nós fizermos, nós daremos conta diante do Senhor. Assuma a sua posição, assuma quem você é no reino, assuma quem você é no corpo, assuma quem você é na edificação do templo do Senhor. Porque com certeza, irmão, quando nós estamos na posição certa, nós não gastamos tempo com as coisas erradas. Nós estamos construindo para o reino, e essa construção, irmãos, é valorosa. Pense nisso. Depois de tudo isso, qual é o resultado? Vamos ver, versículo 42 e 43. E os israelitas fizeram toda a obra conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Acabou. Moisés viu toda a obra e eles haviam feito conforme o Senhor havia ordenado. E o que é a última parte do versículo? Então Moisés os abençoou. Olha o resultado. Terminou de fazer aquilo que era o propósito para eles fazerem. Bom, vimos que o tabernáculo ele representa um modelo de nova criação. O objetivo de tudo isso é enfatizar que o tabernáculo foi de fato construído conforme o que o Senhor ordenou. Por sua vez, significa que é um modelo preciso de nova criação. Ele é um modelo simbólico. As associações com Cristo continuam. Nós vimos no versículo 32, assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. E se nós formos agora para Êxodo 40 e versículo 33, o que é que nós vamos encontrar lá? Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da entrada do átrio. Desse modo, Moisés também terminou a sua obra.
Porque primeiro eles fizeram todos os aparatos que nós lemos no capítulo 39, do versículo 33 ao versículo 41, e levou para Moisés. Moisés diz, olha, passou pela qualidade, está em conformidade com o que Deus estabeleceu. Agora Moisés vai fazer o quê? Colocar cada coisa no seu devido lugar dentro do tabernáculo. E ele termina, quando nós lemos aqui o versículo 33 do capítulo 40. Desse modo, Moisés terminou a obra. A palavra concluída, ou a palavra terminou, é o mesmo termo traduzido no hebraico. Esse termo é usado para descrever a conclusão da criação. Se a gente volta em Gênesis 1 e 2, nós vamos ver essa expressão. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que nele há. Percebe que Êxodo está relacionado com Gênesis? O que aconteceu em Êxodo com a criação de Deus, agora em Êxodo, o que aconteceu em Gênesis com a criação de Deus, agora em Êxodo, aparece dizendo, concluiu, terminou. É interessante que além dessa questão de terminar e concluir, nós vamos ver uma outra palavra que é inspecionou. Se a gente for para Gênesis capítulo 1 e versículo 31, nós vamos ouvir a palavra viu. Deus viu. Quando nós vamos para Êxodo, no capítulo 39, 43, nós vamos ver Moisés inspecionou. O que a gente entende? Que assim como Deus inspeciona a criação, Moisés inspeciona o modelo de recriação. Deus inspecionou o que ele criou. Moisés está inspecionando as ordenanças de Deus para a recriação. E quando tudo termina, Moisés abençoa aqueles que construíram, que fizeram conforme as ordens de Deus. Até aqui nós vimos as associações entre o tabernáculo e o Éden. Sinai, Jesus e o céu. Aqui não está se tratando de uma associação, essas associações, elas não são aleatórias e também não é produto de uma exegese criativa. Existem porque o tabernáculo faz parte da história mais ampla da habitação de Deus com o seu povo, lembra? Para Deus habitar com o povo era necessário o tabernáculo. O Deus do céu habitou com a humanidade no Éden, certo? Certo. Mas quando a humanidade se rebelou contra ele, a sua presença santa se torna o quê? Perigosa. Porque ele não podia andar com os pecadores. No entanto, Deus não desistiu do plano de habitar no meio do seu povo. Deus é lindo, irmãos. Deus não desiste. Não desiste. Ele resgatou Israel e foi ao encontro do povo, onde? No Monte Sinai. Você lembra que ele desceu no Monte Sinai, trovões, relâmpagos, e o povo com medo fugiu de Deus e disse assim, fale com Moisés e ele transmite para a gente. O povo tinha medo porque sabia que a glória de Deus havia descido no Sinai. Ele ordenou que o tabernáculo fosse construído como um projeto e promessa de sua intenção de habitar no meio do povo. Com o passar dos séculos, o tabernáculo foi substituído pelo templo e construído nas mesmas proporções, porém com o dobro do tamanho. O plano se cumpre quando? O plano se cumpre com a vinda de Cristo, como Deus, que se tornou carne e habitou entre nós. Esse plano é prefigurado agora pela igreja. E por fim, esse plano se concretizará na nova criação, quando a voz que vem do trono vai dizer. Vamos ver? Apocalipse 21 e 3. O que é que a voz vai dizer? Porque qual é o desejo de Deus, irmãos, que nós estamos enfatizando hoje? O desejo de Deus era o quê? Habitar no meio do povo. Ele veio através do tabernáculo, mas o povo não podia entrar no Santo dos Santos. Só ia até o tabernáculo para oferecer, através dos sacerdotes, o seu sacrifício, e do sumo sacerdote, o sacrifício pelo povo. Ele veio através de Cristo, mas Cristo ficou restringido ao Oriente, até a sua entrega vicária e a sua salvação para com os homens. Mas quando é que Deus virá para estar com o povo? Vamos ver? Em Apocalipse 21 e 3, João tem essa visão e ele diz assim, então ouvi grande voz vinda da onde? Do trono. E ela dizia o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E qual é a mensagem? Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Percebe?
Deus tem um plano, habitar com os homens. E essa habitação se concluirá na sua chegada eterna para habitar com os homens. É uma promessa, irmãos, é uma promessa. Podemos fazer um resumo aqui. Deus está presente no céu, mas Deus também está presente no Éden. Deus está presente no Monte Sinai, mas Deus também está presente no tabernáculo e Deus está presente no templo. Deus está presente em Jesus, mas Deus também está presente na igreja e nos cristãos que somos nós. Deus está presente na nova criação. Ele se revela através desse contexto. O tabernáculo é o seu projeto, é a sua promessa de habitar no meio do seu povo. Um projeto na qual ele recria a terra como seu lugar de habitação, com uma humanidade recriada em um tempo recriado. Aí se revela tabernáculo, casa, e aqui se revela sábado, como tempo recriado. Vamos fazer uma conjuntura? Israel é a humanidade recriada. O tabernáculo é essa nova criação, os céus e a terra em pequena escala. E o sábado é o tempo recriado em pequena escala. O tabernáculo é uma declaração divina de intenção cosmológica. Nós vamos ver que dentro do tabernáculo tinha utensílios, e nós vamos caminhar para o final dessa mensagem, deste estudo, trazendo o contexto. Olha só, guarde isso. Para que foi feita a arca? E olha, a arca não foi feita para a gente fazer o símbolo dela agora e carregar em casa como sagrada, tá? Isso é sincretismo. Se você guarda uma arca lá, passa por lá e faz o sinal e reverencia a arca, você está totalmente errado. O Senhor já não habita mais na arca. A arca foi a representação de Deus lá no passado. Hoje, nós somos a morada de Deus. E olha, tudo aquilo que rouba a glória de Deus gera ciúmes no coração de Deus. Pense nisso. Nós não precisamos de nada para trazer a referência de Deus. Lembra disso? Nós somos a morada do Eterno. Nós precisamos reverenciá-lo em obediência, em buscar, em desejar amá-lo e servi-lo, e não ter qualquer objeto que traga a sua representação, tá bom? Para que a arca foi feita então? A arca mostra a nova criação. E dentro dessa nova criação, a arca serve para quê? Para nos evidenciar que ali é o lugar onde Deus reina. Você é a arca de Deus? Se você é a arca de Deus, você precisa deixar que Ele reine na sua vida, porque você é a representação da morada dele agora. Segunda coisa, a gente sabe que lá dentro do tabernáculo tinha também uma mesa. O que a mesa representa na nova criação? É o lugar onde Deus come com os homens. Eu acho lindo porque a ceia de Jesus como discípulos mostra isso. A mesa representa o lugar em que Deus come com o seu povo. Lá também, no tabernáculo, tinha um candelabro. E o que o candelabro mostra na nova criação? Que é o lugar em que andamos na luz de Deus. Além do mais, o candelabro também mostra na nova criação que é um lugar onde nós recebemos a vida de Deus. Nós temos também em todo esse contexto a lei. E o que a lei mostra na nova criação? A lei é o lugar da criação reordenada. Quem é criado de novo, caminha na lei do Senhor. E por último, o sacerdote. O que o sacerdote mostra na nova criação? É um lugar em que podemos entrar na presença santa de Deus. Todos nós fomos constituídos como sacerdotes agora. Nós temos a liberdade de entrar com ousadia no Santo dos Santos. Por quê? Porque Ele nos constituiu sacerdotes. Bom, nós vamos terminar. Mas eu queria terminar aqui com vocês dizendo que o mesmo Deus que trouxe a Moisés as explicações das medidas do tabernáculo, que fez com que Moisés ordenasse a Bezaleel, a Oliabe e os homens para construir os itens do tabernáculo, que o mesmo Moisés inspecionou e preparou o tabernáculo, nós vamos ver que esse mesmo Deus visitou João na ilha de Pátimos. E lá na ilha de Pátimos, nós vemos no capítulo 21 e no capítulo 22, bem no final, nós descobrimos que o tabernáculo de Deus, lá no passado, Adélia, tem reflexo lá no futuro. O tabernáculo tem uma referência com o lugar santíssimo. Vamos ver? Apocalipse 21 e 16. Olha o que João vê. Um lugar santíssimo.
Apocalipse 21, 16 e 17. A cidade é quadrangular, uma réplica, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e a alturas, o seu comprimento, largura e altura são iguais, o 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. O que nós vemos aqui? Isso significa que não existe mais um lugar sagrado e especial. Agora, a cidade toda é um lugar santo. Nós deixamos de visitar Deus em seu tabernáculo e habitamos agora do tabernáculo de Deus, que é a sua cidade. A terra toda que nós estamos vendo agora, na citação de Apocalipse 21, 16 e 17, a terra toda é a casa de Deus, na qual nós habitaremos com Ele. João diz no versículo 21, vamos ver? Mesmo capítulo, versículo 21. Estão cansados? Nós estamos terminando. Eu vejo que as pessoas vão cansadas porque eu estou olhando aqui vocês também na transmissão. Começa com 45, agora já tem 34. Eu acho que o slogan é, estou entendendo nada, vou embora. Deixa eu te dizer uma coisa, pode parecer complexo, mas existe uma revelação de Deus tão importante para a gente em Êxodo, que se a gente poderia passar tempos aqui entendendo que Deus revelou lá no passado, qual é o seu projeto de futuro, para que os homens encontrem nele descanso, habitação e morada. Ninguém é capaz de ser morada de Deus se não passar por Jesus. Vamos ver Apocalipse 21 e 21. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Você percebe que os mesmos utensílios que foram referenciados como pedras preciosas lá no tabernáculo, agora também estão referenciadas na cidade de Deus. A nova Jerusalém que vai descer do céu. Ele diz assim, no versículo 22, vamos para o 22. Nela, não viu o quê? Santuário. Por quê? Porque o seu santuário é quem? É o Senhor. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele agora é a nossa morada, Ele agora é o nosso descanso. Já não há mais a necessidade de um tabernáculo. Mas o tabernáculo em Êxodo nos revela o que vem para o futuro. O que Deus tem preparado para o seu povo. Todos os lugares nesse templo, todos os lugares são templo, porque Deus está presente em todas as partes. Como no tabernáculo, sua mobília, seus utensílios e as vestes sacerdotais, a cidade também é feita de pedras preciosas de ouro. Como o candelabro do tabernáculo, a cidade tem um candelabro. Vamos ver? Versículo 23 e 24. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o cordeiro é o quê? A sua lâmpada. Lá no tabernáculo tinha candelabro. Agora na cidade santa, onde nós estamos em Deus, Deus é a própria luz dessa cidade. Versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Assim como o candelabro é semelhante a uma árvore no tabernáculo, lembra da árvore da vida? A cidade tem a árvore da vida. E assim como o candelabro no tabernáculo tem o mesmo tempo, botões, flores e frutos, a árvore da vida dá fruto todos os meses. Vamos ver? Apocalipse 22 e 2. Consegue entender agora essa conjectura entre tabernáculo e a cidade de Deus? Olha só. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está o quê? Está a árvore da vida. O que ela produz? Produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que nós vimos lá dentro do tabernáculo, nós estamos vendo agora na cidade de Deus como uma representação em que João traz. A árvore da vida fica de ambos os lados do rio que flui do trono de Deus. Vamos ver Apocalipse, versículo 1, nós lemos?
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O que isso representa? Representa vida. Representa que flui constantemente e eternamente do sacrifício de Jesus, vida. Como o tabernáculo e a nova criação, é o céu na terra. E aí eu quero terminar com vocês. João enxerga algo muito extremo, muito perfeito. Vamos ver? Apocalipse 21, 2, e no mesmo capítulo, versículo 10. O que é que vai acontecer, queridos? Estamos pertinho do final. Apocalipse 21, 2. Vi também o quê? A cidade santa. Qual cidade é essa? A Nova Jerusalém. Da onde ela vem? Que desce do céu, que descia do céu da parte de Deus. Como ela estava? Ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Versículo 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou quem? A santa cidade. Qual é essa cidade? Jerusalém. De onde ela vem? Que descia do céu da parte de Deus. Deus virá habitar entre os homens. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Assim como no tabernáculo nós vimos que eles tinham linho azul, e o linho azul dentro do tabernáculo representava o céu, do céu virá a nova Jerusalém. Quero terminar conosco aqui dizendo, olha, não existe céu sem terra. Há muitos cristãos que estão esperando apenas o céu e não estão vivendo em conformidade com os cuidados necessários com a terra. Sabiam disso? Eu sempre digo aqui, alguns que caminham com a gente vai saber disso, tanto nos cultos da construção, como nos cultos de mensagem que o Senhor nos inspira a dizer, nós somos responsáveis pela sustentabilidade. Cristão que se preocupa com todas as ordenanças do reino, não é um cristão desobrigado da sustentabilidade. Não é um cristão que pode usar todos os recursos da terra como se eles fossem infinitos. Não é um cristão que não tem a preocupação com o que virá futuramente. Nós somos cristãos responsáveis pela sustentabilidade, porque não existe céu sem terra. Por isso, se você viver apenas esperando o céu e não cuidando da terra, você está contribuindo para que ela gema. Paulo disse que a terra está gemendo na expectativa do que, igreja? Eu ouvi lá atrás, Deise, grita aí. O que a terra está esperando? A manifestação dos filhos de Deus. A terra está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não visualizam céu sem terra. E olha, não estou pregando uma heresia de alguém que diz aí que nós vamos morar na terra. Eu estou falando que o Senhor vai transformar céus e terra. Então o cristão não pode ter uma visão do céu sem ter cuidado com a terra. E olha, no versículo que está lá em Romanos, capítulo 8, que a Deise gritou lá no fundo. A terra geme, esperando a manifestação dos filhos. É agora a hora da gente cuidar da terra também. Faça isso. Faça isso. Segundo, não existe terra sem céu. Porque o nosso coração não pode estar na terra, não pode estar arraigado nas coisas visíveis, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Percebe que com Deus há uma medida de equilíbrio, céu e terra andam na mesma proporção. Porque a gente vê João revelando que ele via do céu, descendo para onde? Para a terra, uma cidade cujo nome é Santa Jerusalém. Então céu e terra precisam andar no equilíbrio. Cristãos que esperam pelo Senhor, esperam pelo novo céu e pela uma nova terra. Cristão que caminha com Cristo aqui, já começou a viver a eternidade na terra e continuará essa eternidade com Deus nos céus. Nós não podemos descasar as coisas. E eu vou dizer que tem muitos cristãos que se preocupam somente com a terra. E Paulo,
em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 32, vai cobrá-los dessa responsabilidade. Nós não podemos viver apenas com os olhos na terra, porque não existe terra sem céu. Por último, céu e terra. Aí sim nós estamos falando uma linguagem de cristão. Por quê? Porque nós vemos através do tabernáculo o desejo de Deus de descer com a sua nova Jerusalém para habitar no meio dos homens. Nós vemos através do tabernáculo o futuro para o qual Deus tem preparado o seu povo. Um lugar onde Ele vai habitar com o seu povo. E eu vou dizer uma coisa: receber esse mundo é uma dádiva. Significa celebrar a criatividade. Caminhar aqui na terra, enquanto nós estamos, é lamentar o estado decaído do homem. É se preocupar com os pobres, é se preocupar em cuidar da criação. E por último, para a gente encerrar, aguardar com expectativa os céus e a terra, significa proclamar o Evangelho. Amém? É o que nós precisamos fazer em relação do que nós já estudamos até aqui de Êxodo. Olha, nós estamos na penúltima aula desse capítulo. E eu quero muito que a gente entenda que o Senhor está trazendo em Êxodo a representação dos dias futuros. Pode parecer complexo, a gente não tem a oportunidade de perguntas e respostas numa aula como essa que é transmitida ao vivo a vocês, e talvez pode ficar muitas coisas na nossa cabeça. Mas eu quero insistir com você. Se tem dúvidas, digite aí na timeline as suas dúvidas, e a gente quer responder na próxima aula, porque será a nossa última aula a respeito do livro do Êxodo. E olha, não sabemos ainda como as coisas vão caminhar pela frente. Nosso desejo é que tudo isso passe, que o Senhor traga cura sobre a terra com a sua misericórdia, para que a gente volte a participar de um momento como esse, como corpo, como membros do corpo de Cristo, comungando coletivamente do Evangelho. Mas se tudo isso não acabar, nós vamos vir pela frente com um novo estudo. E nós vamos estudar agora, na sequência do Êxodo, a carta aos Romanos. Estava preocupado dizendo ao Senhor: o que nós vamos estudar, Senhor? Qual é o próximo passo? E olha, depois de revelar aqui a sua grandeza e o que vem pelo futuro, através de Êxodo, Deus quer manifestar o seu propósito de salvação através da carta aos Romanos. Então vai se preparando para esse tempo, será um tempo glorioso. E olha, quero insistir com você, todo cristão precisa passar pelas Escrituras. Todo cristão. Se você se denomina um cristão, se você se denomina um cristão praticante, devoto ao Senhor, você precisa passar pelos Evangelhos. Você precisa conhecer Deus pelas Escrituras. Olha, muitas das decisões erradas que a gente toma, nós só tomamos porque nós não averiguamos a palavra de Deus. E ela é vida, para que a gente tenha vida. Eu quero orar com vocês agora, eu já quero convidar o Ministério de Louvor para encerrar esse período com a gente. Mas eu quero orar com você para que Deus possa ampliar o entendimento desse estudo de hoje. Talvez foi complexo entender a construção, mas eu quero recapitular com você. Olha, começamos aqui no capítulo 35 apresentando que Deus desejou através do tabernáculo agora trazer a recriação dos povos, a recriação da humanidade através de Israel. O Espírito ajuda na construção e o sábado é denominado uma aliança. Mas quando nós caminhamos para o futuro, nós entendemos que o verdadeiro descanso é Cristo e que o tabernáculo traz referências do que está no Éden, mas também do que está na Nova Jerusalém. E encerramos hoje dizendo que não existe céu sem terra e não existe terra sem céu. O Evangelho é um equilíbrio de céu e serra. E olha, a terra espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque aguardar com expectativa é proclamar o Evangelho. Vamos orar para que isso aconteça em nós e através de nós? Fecha os teus olhos aí no seu lar. Pai querido, obrigado por esse tempo que passamos aqui, buscando a Tua presença e dando a atenção à Tua palavra, às Escrituras, Pai. Obrigado por estas famílias, por essas pessoas que acompanharam dos seus lares essa transmissão. E eu acredito, Pai, que o poder Teu, Senhor, agindo dentro de cada lar, Deus, Teu poder faz com que a nossa mente expande, faz com que o nosso coração deleite na Tua grandeza, faz com que o nosso coração almeje conhecê-lo assim como Tu és, Pai. Porque vimos a Tua glória, Jesus, vimos a glória do Pai, vimos a glória de Deus, mas na manifestação do Filho. Promove perdão, Senhor, dos pecados,
Promove esperança, Senhor, para aquele que está perdido. A nossa vida eterna começa aqui, Senhor, e começa em conhecendo a verdade. Começa conhecendo, Senhor, o Filho, porque verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a tua palavra em João capítulo 8. Senhor, que nesta noite, Pai, possamos almejar essa transformação, essa obediência para cumprir com os teus mandamentos, para viver, Senhor, em conformidade com o teu padrão, com o evangelho que promove, Senhor, transformação de dentro para fora. Senhor, que não estejamos distante de uma santidade que começa aqui dentro, Pai. Santidade nos pensamentos, santidade nas escolhas, santidade, Senhor, em caminhar no mundo hostil, Senhor, no mundo de pecado, no mundo onde o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, Pai, mas caminhar olhando para o alvo, tendo luz, Senhor, nos nossos pés, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que nós não venhamos perder o alvo, não venhamos perder, Senhor, o objetivo que o Senhor já plantou em nós, porque a tua palavra em Eclesiastes 3:11 diz que o Senhor plantou a eternidade dentro do coração dos homens. Que nós voltemos a ti, Senhor, como verdadeiro, como santo, como absoluto, como Deus integral, como Deus, Senhor, que nos comissionou a missão de relatar os teus feitos, mas de viver as tuas transformações. Abra os nossos olhos espirituais, Pai. Abra os nossos olhos para a gente enxergar com as tuas lentes, com o teu olhar, Pai. Abra, Senhor, o nosso entendimento para a gente pensar não mais como Adão caído, como descendência adâmica, mas agora, Senhor, como imagem e semelhança do Filho. Já temos, Senhor, o teu Espírito e agora precisamos pensar conforme esta luz, conforme esta presença gloriosa tua em nós, Espírito Santo. Faz-nos caminhar triunfante, porque no grande dia passaremos diante do tribunal do Senhor, seremos inspecionados, Pai, e ali daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, Pai, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más. Senhor, nos livra da religião impiedosa, nos livra da religião que julga, da religião que faz, Senhor, acepção entre as pessoas. Nos livra da religião, Senhor, insensata e indiferente, mas cria em nós, Senhor, um coração puro, um espírito reto, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração conforme a tua vontade, que espelha, Senhor, a tua grandeza. Nós oramos nessa noite, Pai, porque somos integralmente dependentes de ti. Nada conseguimos fazer sem ti, Deus. Nada conseguimos fazer sem a tua presença. Por isso, reina em nós, nos ajuda, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Nós não sabemos quando será a tua volta, mas que nós estejamos preparados para encontrar contigo, Pai. E eu peço nessa noite, Deus, inspirado pelo teu Espírito, cura as enfermidades. Pode ser que alguém agora está ouvindo essa mensagem, está ouvindo essa oração, e eu quero te pedir aqui, Pai, cura as enfermidades. Vai de encontro agora, Senhor, ao teu filho, à tua filha que está enferma. Cura agora, Senhor. Se há alguma seta maligna, Senhor, se há algum levante, se alguém foi alvejado pelos dardos inflamados do maligno, ó Deus, com a tua palavra cura, com a tua presença consola e abraça, com o teu vigor renova as forças, Pai. Eu creio no que o Senhor pode fazer. Pai, se alguém está agora diante de uma notícia, Pai, que estarreceu o seu coração, entristeceu o seu espírito, seja agora o alívio dessa mensagem, Pai. Seja agora o alívio dessas notícias, Pai. Traz esperança ao coração desacreditado, traz fé ao coração, Senhor, incrédulo. Traz, Senhor, traz, porque só o Senhor pode fazer novas todas as coisas. O Senhor é capaz de nos tornar novas criaturas, para ter novas experiências. Faz isso com os teus, Pai. É a nossa oração. Continua com a gente na continuidade dessa semana. Amanhã na quarta, Senhor, na quinta, na sexta, continue caminhando com a gente, porque a tua presença, Senhor, é preciosa. A tua presença, Pai, nos faz visualizar a eternidade. A tua presença, Senhor, nos faz viver em novidade. Então nos ajuda, Senhor. É a nossa oração nessa noite. Obrigado por esses irmãos que estão aqui na retaguarda, Deus. Obrigado por eles serem, então, Senhor, desprendidos. Obrigado por eles desejarem, almejarem ser participantes do teu reino, da tua obra. Obrigado por esses que estão à minha frente, Deus. Obrigado, porque eles hoje chegaram até aqui. Trago pela tua graça para ajudar, Senhor, que este culto chegasse aos lares, chegassem às famílias e elas fossem abençoadas através do Evangelho. Nós te louvamos, Jesus, porque sem a tua presença
somos incapazes. Sem a tua presença vivemos na ótica humana, no olhar limitado. Mas contigo, Senhor, contigo nós andaremos nas alturas. Oh, aleluia! Contigo, Senhor, nós exultaremos como foi cantado aqui, Senhor. Ainda que falte azeite, ainda que falte, Senhor, ovelhas no curral, vacas, Senhor, ainda que falte, Deus, todavia nos alegraremos do Senhor, todavia celebraremos o teu nome. Fica com a gente, Deus, fica com a gente, edifica-nos nesse solo firme, nessa rocha firme que é o Senhor. Te damos graça, Deus, obrigado por essa noite. E terminamos este momento, leva-nos em paz, Pai, debaixo da tua graça, das tuas potentes mãos. Obrigado por tudo, nós te louvamos no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos terminar adorando ao Senhor?
Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nós, não apenas hoje, mas sempre, dizemos, amém. E olha, não deixa de visitar a página do Ministério Arca. Toda essa semana nós vamos estar falando sobre alegria. Então visite lá, vai ter flyers de mensagens da palavra de Deus para estimular o teu espírito e aumentar a tua fé. Não deixa de se inscrever no YouTube, compartilhe as mensagens que estão sendo ministradas no YouTube também com os amigos, com os familiares, com aqueles que precisam conhecer o Senhor. E não deixe também de seguir a página do Ministério no Instagram. Mais do que nunca nós estamos vendo a necessidade e a oportunidade de usarmos essas ferramentas para que conheçam a Cristo como de fato Ele é. Agradecemos pela sua audiência nesse tempo e louvamos a Deus pela nossa comunhão e desejamos uma excelente semana para todos, ok? Fiquem com Deus.